Tudo que sou, a minha vida pertence ao Senhor, e é o Senhor que me permite
filhos de Deus, querido. E o Deus do impossível, o Deus que é o seu Pai, Ele nunca desiste de nós. Ele te ama e Ele te quer. Aleluia.
lugares, tem que fazer uma reformazinha em um andar, no outro andar, mas a gente já está conseguindo ver a luz no final do túnel para a gente estar com a igreja também climatizada lá naquele lugar. Se hoje nós temos uma igreja climatizada aqui em Brisbane, porque toda a igreja fez a campanha, toda a igreja conseguiu chegar aos 30 mil dólares e colocamos aqui. Eu já disse para vocês que o milagre aconteceu semana passada, porque o custo do ar-condicionado da igreja de Brisbane, de El Sobrante, 75 mil dólares. Eu disse impossível agora para fazer, vamos fazer de 3 etapas, dividindo os 75 mil dólares em 3 etapas. Nós iremos concluir com certeza daqui no ano de 2022. Mas aprove Deus, Deus é tão bom, Deus é maravilhoso, que de 75 os irmãos falam: pastor, a gente vai colocar isso aí, a igreja compra as máquinas e nós vamos tentar ver o que a gente faz. Fiquei animado, mas 40 mil dólares para quem tem que construir um campo de futebol ali, uma área de lazer, que não vai custar menos de 70 mil, 80 mil, aquela área de lazer, ainda era um desafio. Mas o general contractor da igreja, Divino, com a licença dele, foi ver algumas máquinas que ele achou novas que poderiam servir para a igreja. Foi usada numa loja, mas a loja não usou, fechou na pandemia, e aí eles venderam as máquinas. Uma pessoa brasileira comprou e ele foi lá fazer o negócio. Quando ele entrou no lugar, havia um senhor e conhecia o Divino. E no que ele encontraram, eles falaram: o que você veio fazer aqui, Divino? Eu vim ver umas máquinas que tem para serem vendidas aqui. Aí ele disse assim: olha, meu sobrinho tem uma loja de ar-condicionado, antes da pandemia ele estocou, e ele está com um estoque muito grande, quer desfazer de algumas máquinas, senão ele vai quebrar. E foi nesse momento que eles conversaram. E esse senhor que estava lá foi o senhor que botou o heater na nossa igreja. Tem heater lá, mas não tem ar-condicionado. E o que aconteceu foi que ele falou assim: olha, você compra as máquinas, eu conheço a igreja, e eu coloco para vocês, vou cobrar uma mão de obra mínima, e eu coloco tudo por 22 mil dólares. E foi o que aconteceu, deram a notícia, deu sinal verde, e aí nós estamos com a campanha. Queridos, nós temos praticamente os 22 mil dólares, já conseguimos, na verdade, mas você está vendo ali arrecadados 5.600? Muitas pessoas, o tesoureiro Jansen falou assim: pastor, nós não podemos confiar em compromisso, porque tem gente que faz compromisso e não honra o compromisso. Então nós precisamos confiar no que vai abaixo. Então hoje nós temos 5 mil, claro, 22 mil quase, pronto, encerramos por aqui. Não podemos encerrar. Nós precisamos ver esse número subir, esse número de baixo. Porque quando esse número de baixo alcançar o número de cima, os 22 mil, é porque aí nós temos o dinheiro para fazer. Só que a igreja é uma igreja saudável, tem um dinheiro guardado, frutos da administração da gente. A gente sempre dá um passo de fé e já compramos lá as 3 máquinas que precisam. Então, queridos, é o seguinte: talvez você não estava aqui na quarta-feira quando eu falei, e eu disse que eu ia vir aqui no domingo fazer um apelo a vocês. Se você não estava na quarta, por favor, se Deus tocar no seu coração, você tem o dinheiro. Eu não tenho dinheiro para dar oferta, mas eu já estou dando minha oferta. Tudo que vem a mais é uma coisa complicada para quem é assalariado, mas nesse caso, todas as vezes que a gente faz a mais, Deus nos abençoa. Nós temos aqui o irmão Deraldo. O irmão Deraldo está aqui, em algum lugar? Ele está ali. O irmão Deraldo, vem aqui não, Deraldo. Dá aqui um testemunho rápido aqui do que você falou comigo ontem, porque são essas coisas que acontecem. Eu sempre digo que nós não temos, mas se a gente dá um passo de fé, a gente acontece. E somos uma igreja só. Então, se aquele povo de lá, eles nos deram a oportunidade de hoje ter esse clima gostoso aqui, também como igreja que nós vamos fazer a mesma coisa lá. Então, é um povo só, uma igreja só, é o Bridge Ministry, e a gente precisa ter as coisas. Pega para mim o microfone, ali está o
nosso... Isso. Aí vem aqui, meu filho. Já pegou, agora vem até a mão, né? Nós estamos com todo o cuidado possível. Eu sei que a maioria de vocês já foram vacinados. Se não for, eu não quero perguntar quem foi vacinado ali. Não quero isso. Mas todos nós precisamos nos vacinar. Jovens, vocês precisam nos ajudar. Eu, conversando com alguns jovens ontem, vi que a maioria dos jovens não foram vacinados. Precisa se vacinar. Ah, porque eu quero escolher a AstraZeneca, não quero a Moderna, não quero... Meu filho, tem qualquer uma que pintar lá no Brasil, eles estão vacinando. Pessoas que não querem vacinar. Não tem mais nada para fazer um apontamento. Não tem mais isso. Você pode ir em qualquer lugar, tem vacina à vontade. Ah, porque eu estou com medo. Medo de vai virar sapo, alguma coisa? Não vai virar, não. Quem tem que estar com medo são as pessoas mais idosas, como nós. Mas vocês são jovens? Não. Por favor, se vacine. Teve uma mãe que chegou, o pai me cobrou, pastor, o jovem precisa vacinar. Olha só o que aconteceu. Aí chega a mãe, eu falei assim, aí, já vacinou sua filha? Não, estou com medo. Mas por que o pai está me cobrando? O pai está me cobrando, porque os outros filhos dos outros vacinam. Mas a filha dele não foi vacinada ainda. Como pode, querido, uma coisa dessa? Por favor, eu peço a vocês, pais, que deixem seus filhos vacinar. Leve seus filhos para vacinar, porque ninguém vai morrer com isso, não. Dê o testemunho que aconteceu, que você mandou para mim ontem. Bom dia. Eu estava aqui na quarta-feira e assumi o compromisso de dar uma oferta de $500 para ar-condicionado. Eu não sei se eu sou mais pobre que os outros, mas eu não tinha dinheiro. Eu falei, vou dar, vou assumir o compromisso, Deus vai dar. Eu ainda escrevi no papel lá, vou dar em 4 vezes, 4 meses, 5 meses, né? Aí ontem, passando no meu correio, no meu PO Box, estava um cheque lá no estado, não sei se é porque eu sou mais pobre que os outros também, $600. Então o cheque aqui. Desses $600 eu vou, claro, tirar o dízimo, vou dar a minha oferta de 500 de uma vez, semana que vem, e ainda sobra $40 aí para... Vamos levar o pastor para tomar um almoço. Queridos, é isso aí. Ele é o mais rico de todos, porque ele, graças a Deus, cumpriu todos os requisitos com as suas 3 filhas, criou os 3 filhos, estão muito bem criados, todas as 3 filhas estão lá casadas e com pessoas maravilhosas. Então ele é uma pessoa muito feliz, graças a Deus. E está aí, um exemplo para você. Quarta-feira ele fez o compromisso, o Senhor deu ontem para ele, o envelope, já com o dinheiro, e assim vai, queridos. É um passo de fé que você dá. Como é que você vai participar? Você vai pegar o envelope que está na sua frente, vai escrever aqui, campanha do ar-condicionado, vou dar, pastor, $1.000. Ele é solteiro, vou dar, deu 500. Você que é casado, dá 1.000, vou dar 2.000. Teve gente que chegou para mim na quarta-feira e falou assim, pastor, aqui está $2.000. Olha que maravilha. O empresário chegou e falou, deu $2.000. Deu 1.000 lá na igreja, mais 1.000 aqui para fechar. Então, escreva aqui onde está a oferta, você põe assim a quantidade. Não, eu vou dar 1.000, vou dar 500. Ou você vai dar 200, eu não sei. De quantas vezes você vai dar? De 5, de 4? Não importa. Se for de $4.000, 250. Se for de 5, $200. Você faz um cálculo aí. Derol já vai dar direto. Então, põe aí, coloque o seu nome, por favor, porque é o seu compromisso. Se você já vem preparado para dar, dê. Porque as nossas igrejas, nossos filhos vão estar todos, todo mundo bem, né? Não é só aqui, mas lá e em todos os lugares. Então, estou gastando um tempinho maior para isso, porque é importante. Use o seu envelope. Da mesma forma, seu dízimo, não dê seu dízimo, não dê sua oferta missionária. Está aí nas cadeiras o QR Code, você vai botar aqui em cima. É só você apontar o seu celular e você vai já cair no lugar onde você dá suas ofertas eletrônicas pelo Venmo e pelo Zé, tá bom? Deus abençoe a todos. Não vou orar. Deus abençoe a todos vocês. Multiplique as ofertas na casa do Senhor. Open my eyes and please
É um prazer estar aqui essa manhã. Eu quero primeiramente dar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui hoje. Ser mãe é uma coisa que deve ser valorizada todos os dias, não somente no Dia das Mães, mas é uma coisa muito importante a gente celebrar as mães todos os dias. Mas hoje, especialmente hoje, é um dia muito especial porque o mundo todo comemora o Dia das Mães. Então, as mães que estão aqui hoje, se puder ficar em pé. Vocês conseguiram fazer uma coisa que somente algumas mulheres têm o privilégio de fazer, é criar um humano dentro de vocês. E isso é uma coisa que eu espero ter a chance de fazer um dia. Vou ler um versículo aqui em Provérbios 31, 28 a 29. Seus filhos se levantem e a elogiam, seus maridos também a elogiam, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas se superem. Que Deus te abençoe e que te feliz Dia das Mamães. Se vocês puderem ficar de pé, que a gente vai homenagear vocês agora nesse momento. So many things
Muito obrigada por esse dia, Pai. Obrigada porque cada mãe que está aqui, ó Pai, que elas podem aprender um pouquinho mais a sua palavra, ó Pai, hoje. Também quero pedir a bênção sobre o pregador hoje, ó Pai, que o pregador pode falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Depois dessa afirmação de Tiffany de querer ser mãe, tem que orar pelo pregador mesmo. Ai, Jesus. Faz tempo que ela não vem aqui. Vocês que não conhecem, a Tiffany é minha filha. Tem muitos que não conhecem a André, porque desde a pandemia já tem mais ou menos um ano que a André, mais de um ano que a André não vem aqui. Não que ela não goste de vocês, é porque começou a pandemia, ela operou. Ela teve uma operação no pescoço muito séria, de coluna. Graças a Deus deu tudo bem. Depois, no final da pandemia, ela pegou o Covid lá em casa, todos nós pegamos juntos, a família unida até do Covid. E depois que ela falou assim, bem, agora está na hora de ir, ela teve outra missão de abrir a igreja, abrir o culto em inglês, em El Sobrante. Inclusive hoje está pregando e cuidando daquele novo movimento do Bridge Ministry ali em El Sobrante. Vamos abrir a palavra de Deus, um texto muito conhecido. Se você não tem a Bíblia, abra o seu celular e coloque aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, os versos que eu estarei lendo, de número 1 até o número 13, a 14, mais ou menos isso. Eu gostaria que você prestasse atenção. Mas antes, que você possa... Obrigado. Antes que você possa prestar atenção nessa subintrodução da palavra, esse texto é um texto, para quem não conhece, é um texto muito conhecido, um texto onde pastores pregam muito sobre ele, mas já preguei muito sobre esse texto, mas nunca fiz uma abordagem como essa. Em tempos de pandemia, para alguns, ou para outros pós-pandemia, ou talvez alguém aqui pode falar, não, a pandemia já passou. Deus nos deu um desafio, Deus colocou no meu coração algo para a igreja, e todos nós, pastores, estamos seguindo esse desafio. Já ouvimos mensagem aqui, desafiados a orar mais, desafiados a se reinventar, desafiados a crer em milagres, desafiados a receber um não, desafiados a enfrentar os inimigos e ter um coração novo diante de Deus, desafiados a ter um coração novo diante de Deus. E hoje nós vamos estar também nesse tema falando sobre desafiados a ir às batalhas para conseguirmos as nossas vitórias. Hoje nós estamos falando disso e nós precisamos, antes de falar disso, nós precisamos identificar o maior inimigo que nós temos. Querido, eu peço a você que você entenda algo que eu vou falar aqui muito grande. Entre uma briga de casais, uma parte, a outra parte, as duas partes pensam que o inimigo é o cônjuge. E o inimigo não é o cônjuge. Se você está em peleia contra o seu pai, ou está em peleia contra os seus filhos, não são os seus filhos que são inimigos, não são os seus pais que são inimigos. Existe aí um inimigo por trás de todas as coisas. O inimigo se chama Satanás e ele é um inimigo de peso. Ele é um inimigo bem armado. E ele é um inimigo que veio com poder letal para matar, roubar e destruir sua vida. Por mais que as pessoas, os cristãos, eles sabem disso, mas na hora de um conflito, na hora do pega para capar, na hora de uma briga, ele sempre olha o outro e diz, você, ali está o meu inimigo. E não podemos, querido, viver dessa forma se somos cristãos. Se somos cristãos, o verdadeiro inimigo que aproveita as nossas fraquezas. O diabo aproveita a nossa fraqueza física, ele aproveita a nossa fraqueza emocional, e
Ele nos usa. Tanto é que no corpo de Cristo, entre os 12 discípulos, Jesus mesmo chega para Judas. Eu espero que você aprenda isso. Ele disse para Judas, num momento muito crucial da sua vida, ele disse assim: Judas, por que deixar Satanás entrar no teu coração? Querido, talvez você está passando por um conflito muito sério aqui. E aí você, como eu disse, você está olhando para o seu, a outra parte, para um amigo, para um membro da família, e você está falando assim: fulano, ele pisou na bola, ou cicrana pisou na bola, esse é meu inimigo. A partir de agora é o meu inimigo. Você está cometendo o maior erro da sua vida. O maior inimigo você não vê, você não consegue vê-lo. O maior inimigo se chama Satanás. Mas, querido, se ele é o maior inimigo e tem esse poder letal, você me conhece, você sabe, quando você liga para mim, quando eu não atendo, e sempre eu não atendo, eu retorno o seu recado. Você vai escutar um versículo da Bíblia que está em Romanos 8:31. Mas se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? Então, amém, queridos? Vocês estão aqui? Amém? Eu já estou com o pensamento voltado para o banquete do Dia das Mães. Para que agora, pegue o banquete espiritual. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Glória a Deus! É garantia de que o inimigo, ele não vai me derrotar. O inimigo não vai me abater. O inimigo já está derrotado. Satanás, ele já está derrotado. Por isso que ele fica aí querendo, certo, chamar a sua atenção, fazer o mal em você, querendo destruir sua família, sua paz. Mas não deixe, não desista. Vamos continuar lutando. O autor desse livro de 1 Samuel descreve logo no começo, ele fala assim: os filisteus juntaram as suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul, que era o rei de Israel, reuniram-se e acamparam, e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se na linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocupavam uma colina e Israel a outra, estando um vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha mais de 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu o filisteu e vocês o servo de Saul? Enganou-se o filisteu, porque o povo de Israel é servo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha um homem para lutar comigo, e se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todo o rei, olha só, e todos os israelitas ficaram apavorados e atônitos. Feche seus olhos, vamos orar com Deus. Pai, em nome de Jesus, aplica esse texto no nosso coração, que a gente possa sair daqui com certeza desafiados a encarar as nossas batalhas de frente. Em nome de Jesus, amém.
Amém e amém. Em primeiro lugar, você precisa saber quem são os filisteus. Se você for em Israel, Jerusalém, você vai ver a faixa de Gaza. Os filisteus, eles estão ali na faixa de Gaza. Então, os filisteus eram um problema para Israel e continuam sendo o mesmo problema para Israel. Se você for em Jerusalém, você vê sempre as batalhas entre os dois povos. De vez em quando o filisteu ataca o israelita. Nós tivemos lá, né, Marcos? Nós pôde ver todo aquele contexto, aquele cenário, certo? Ali é a cidade mais protegida, mas há uma guerra civil que não é identificada, que ela acontece esporadicamente. Então, por isso que quando você está andando dentro das terras de Israel, dentro da cidade de Israel, dentro da cidade de Jerusalém, você vai ver um exército armado. E não só um exército armado, mas um exército inteligente andando nas ruas para identificar os problemas. Qualquer coisa que você faz fora do normal, eles abordam você. Então, mesmo em guerra, a cidade de Jerusalém é a cidade mais policiada e mais segura do mundo para você estar. Pastor, mas lá acontece isso, acontece aquilo. A guerra ali é o lugar mais seguro. Aqui em São Francisco não é tão seguro como Jerusalém. O Brasil não é tão seguro como Jerusalém, mas Jerusalém é o lugar seguro. Então, querido, identificando que eram os filisteus, e o Golias, ele era filisteu. Ele era inimigo, sempre foi, desde criança, desde pequeno, desde Abraão, eles eram inimigos e continuam sendo inimigos até hoje. Quem era o rei Saul? O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. O rei Saul, ele foi um rei escolhido pela sua estatura, pela sua beleza e não pela unção de Deus. Já que o povo queria um rei, porque todas as nações tinham um rei, e o povo queria um rei, o que aconteceu foi que Saul, o povo escolheu porque ele se destacava diante dos outros. Ao contrário do outro personagem que aparece Golias, o filisteu, aparece Saul, o rei de Israel, que ficou apavorado, que estava com medo, e também vai aparecer no decorrer do capítulo que nós vamos lendo, vai aparecer a pessoa chamada Davi. Davi, para quem não conhece, ele foi o segundo rei de Israel. Foi o rei que foi ungido, porque o primeiro rei Saul, ele fez coisas erradas. E o Espírito, quando nós estamos fazendo coisas erradas, o Espírito de Deus naquela época se retirava. Hoje não, o Espírito de Deus não se retira, mas ele fica muito triste, ele fica apagado dentro de nós. Então naquele momento Saul perde a unção é dada a Davi. Davi, sem saber que ele estava com todo aquele poder, ele era, além disso, de ser o futuro rei de Israel, Davi, ele era um pastor, Davi, ele era um músico, Davi era uma pessoa baixa, Davi era uma pessoa que não chamava tão atenção, não era bonito, Davi era ruivo, diferente dos israelitas. Então, identificado todos os três personagens que aparecem aqui, chega um determinado momento que esse filisteu aparece, que esse filisteu, ele desafia os exércitos de Israel, não sabendo que ele estava desafiando os exércitos do Deus Todo-Poderoso. Ele pede alguém para lutar, e como diz o texto, no final da leitura, ele diz que o povo, o exército de Israel, ficou olhando para aquele homem, atônitos, e ficaram com medo. Então, querido, eu quero dizer para você o seguinte: é nesse contexto que o pai de Davi chama Davi do pasto onde ele estava cuidando das ovelhas, e chega para Davi e diz: Davi, vai levar um pouco de comida para os seus irmãos. E ele pega, obedecendo o seu pai, ele pega tudo que o seu pai preparou e leva até os seus irmãos. E quando ele chega diante dos seus irmãos, quando ele chega diante dos exércitos de Israel, o que ele depara? Ele depara com aquele filisteu, olhando para todos aqueles homens e desafiando aqueles homens, e ele olha para o exército de Israel, e ele vê todo o exército de Israel com medo daquele único homem. Então, querido, Davi, ele conseguiu realizar uma tarefa muito difícil, que talvez você pense que você não dá conta, talvez eu pense que eu não dei conta. Talvez tenha alguma mãe aqui que possa estar falando assim: não,
Tá aí uma coisa que eu não gosto, é lutar. Tá aí uma coisa que eu não gosto, é de batalhar. As batalhas, as lutas machucam sempre os dois lados. Mas eu quero dizer para você, mãe, eu quero dizer para você, pai, eu quero dizer para você, jovem, nós, desde o momento em que nós nascemos, fomos criados para a batalha. Nós acordamos para a batalha. Nós vamos dormir cheios de batalhas para lutar, agendadas para lutar no outro dia. A nossa vida é assim. Quando você nasce antigamente, hoje não, as crianças já nascem com os olhos abertos, elas já choram, nascem muito inteligentes, mas naquela época, se você não chorasse, o médico começava a dar tapa na sua bunda até você chorar. Parece que as crianças mais inteligentes já saem chorando, e aí não precisa apanhar, mas naquela época mesmo, certo? Se você não chorasse, o médico continuava batendo em você. Era uma luta para você, logo nos primeiros suspiros da sua vida. Então, querido, Davi conseguiu realizar esses feitos, e ele, sendo ele conseguiu destruir o filisteu, porque se você não conhece a história, no final desse capítulo 17, você vai ver Davi subindo no corpo do filisteu, e Davi, ele com a cabeça do filisteu, entrega a cabeça do filisteu, desse gigante de 3 metros de altura, e entrega a cabeça dele para quem? Para o rei de Israel. E naquele momento a vida de Davi muda. Naquele momento Davi, ele passa a não ser mais um pastor. Davi não passa mais a ficar nas noites vendo as estrelas. Ele vai para o palácio, ele passa a ser, ele tocava a música para as ovelhas, agora ele toca para o rei. Ele vai para o palácio de Israel, ele ganha uma herança, ele ganha uma fortuna por ter derrotado Golias, porque ele foi à batalha, ele viu a batalha, ele foi à batalha, e ele conseguiu matar aquele gigante, aquele que estava desafiando o reinado de Israel, aquele que estava desafiando o Deus de Israel. Agora, eu não sei você, mas quando eu preparei tudo isso, veio uma pergunta na minha mente: como foi que Davi conseguiu derrotar o gigante filisteu? Em primeiro lugar, querido, eu gostaria que, se você anota a mensagem, se não, coloque no seu coração. Primeira coisa, para você derrotar um adversário seu, para você derrotar um desafeto seu, para você derrotar uma pessoa que está incomodando você, você precisa colher informações. A primeira coisa são as informações que você precisa para você agir contra aquela situação, sendo pessoa ou circunstâncias. O verso número 22 e 26 desse mesmo capítulo, vá comigo lá. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Então quer dizer que ele veio com a comida, você é o guardador do alimento, está aqui, deixa eu ver como é que está com meus irmãos, porque eu preciso levar informação para os meus pais, para o meu pai. E aí, enquanto conversava com eles, com os irmãos, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou um desafio habitual. E o que aconteceu com ele? Davi ouviu. A diferença dos outros dias foi que Davi não estava lá. Naquele momento Davi estava, e ele ouve o desafio. Tem macho aí? Tem homem nesse exército? Se tem homem nesse exército, quem não está comigo? Se vocês ganharem, o que vai acontecer é que nós seremos escravos de vocês. Mas se vocês perderem, nós seremos escravos de vocês. Os israelitas diziam entre si, no verso que eu estou lendo: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento, e estará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou, olha só, pega aí agora a mensagem, o importante agora. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Informação. Segundo, quem
para desafiar os exércitos do Deus vivo. Quem? Duas perguntas, e ele queria a resposta. Você, quando está diante do seu inimigo, você precisa se informar, você precisa fazer pesquisa. Então Davi conclui a tarefa dada pelo pai, certo? Ao ver os seus irmãos, e foi ver o que estava acontecendo. Ele foi ver o tamanho do problema que o exército de Israel estava enfrentando. Ele foi atrás de informações sobre o inimigo, e ele constatou que o inimigo não estava brincando, não estava de brincadeira. Aí Davi falou assim para si mesmo: alguém tem que fazer algo. Talvez você está na sua família aí, juntos, e existe um grande problema na sua família. Quer dizer que alguém tem que se levantar contra esse problema. Talvez você está na sua companhia, você tem um sócio, você está passando por um certo problema. Alguém tem que se levantar para fazer alguma coisa. Você não pode deixar as coisas perder, você não pode deixar as coisas se esvair, não pode deixar as coisas, certo? Como a vida está levando. Não pode, você precisa, alguém tem que fazer. Eu vou lá fazer uma coisa, eu vou cuidar dessa situação. Pelo menos pedir ajuda você tem que pedir, mas você não pode, diante de um desafio, diante de um problema, diante de uma fase ruim, você ficar estático, olhando, assustado como aqueles homens todos estavam, os homens de Saul. Então Davi, ele pequenininho, ele disse: se ninguém está fazendo nada, quem vai fazer sou eu. Querido, se ninguém está fazendo nada no problema que você está fazendo, você veio aqui para escutar isso. Deus quer que você faça alguma coisa diante do problema que você está vivendo. Se ninguém está fazendo nada na sua família, você precisa fazer alguma coisa. Eu quero aplicar para a gente ir para o final desse texto. Você e eu temos desafetos. Que inimigo não é possível, querido. Nós, cristãos, temos inimigos, fazemos inimigos. Desafetos, eu creio que a maioria de vocês, as pessoas não gostam da gente, não gostam. Olhou, não gosta. Aí Maranhense não gosta. É Piauiense não gosta. É Goiânia não gosta. É Paulista não gosta. Carioca. Você já viu gente fazendo? Não gosta de carioca. Carioca é sinônimo de malandade, de praia. Que isso? É uma coisa errada. Não gosta de Goiânia, é ignorante. Não gosta de mineiro é mais ignorante. Minas Gerais, mais ignorante. E assim vai. Do nada, as pessoas, elas implicam. Não gosta de nordestino, já põe todo mundo ali, aqueles estados todos juntos, não gosta de nordestino. O que eles fizeram? O que os goianos fizeram? Não gosta de piqui, e porque eu não gosto de piqui, esse negócio que a gente vê, também não gosta de goiano. Não é verdade? Todos nós temos desafetos, inimigos não. Mas desafetos nós temos, e nós precisamos fazer alguma coisa. Pastor, se eu tenho desafeto, o que eu posso fazer diante dos meus desafetos? Querido, habitualmente, sabe o que você faz num choque no seu desafeto? Eu vou falar aqui, mas você já sabe o que eu vou falar. Você revida de imediato, não é verdade? Passou o desafio, lá vem ele, não tem que desviar. Eu vou para cima. Olha para o cara olha para você. O que foi? Nunca me viu não? Gosta de homem não? Respeita a cara de homem. Tipo assim, acontece essas coisas. Olha as mulheres, olha uma para a outra, certo? Mostra as garras, certo? E a outra mostra as garras, passa de lado. Mas não se ataca, mas às vezes se ataca, até dentro de igrejas. A gente responde por nosso desafeto assim, instantaneamente. Partimos para o confronto, não é isso que fazemos? Sem medir as consequências, sem saber o que vai acontecer. Fazemos coisas das quais depois a gente fala assim: nossa, por que eu fiz isso? E muitos pensam que não, mas isso também é negativo. Não é por aí que a gente deve caminhar. Quando vê a pessoa assim, despreza a pessoa. Quando vê o cônjuge assim, despreza o cônjuge. Quando vê o filho errado, despreza o filho errado. Quando vê o pai que não deu certo tudo aquilo que poderia dar para o filho, vê o pai derrotado por causa das circunstâncias da vida, despreza os pais ou o pai. Não é assim que a gente faz, querido, com nossos desafetos. Não é assim que a gente faz com as pessoas que estão trazendo problemas para nós. Não é assim que a gente age diante das circunstâncias, dos problemas da nossa vida. Nós precisamos de
saber agir. E a forma de saber agir está aqui com esse homenzinho pequeno, ruivo, pastor de ovelhas. Davi, ele passa por fases para chegar à vitória. Você precisa encarar e saber desde já. Hoje eu só vou dar a você, por causa do tempo, o primeiro passo para Davi chegar e pisar naquele gigante. Hoje eu vou dar para você o primeiro passo para você ter nas suas mãos algo para sair daqui e lutar durante essa semana. E o primeiro é informação. Davi fez isso. Davi vai passar por fase. A primeira, informação. A segunda, perseverança. Se você já anotar, depois você anota, mas anota agora. Depois ele teve que dar coragem, depois ele teve que dar sabedoria, depois ele teve que ter equilíbrio emocional e ele teve que ter direção. Mas tudo isso para derrotar um inimigo, para derrotar uma circunstância, tudo isso para eu resolver o problema da minha vida, tudo isso você precisa. Mas começa por informação. Você começa depois de informação, perseverando. Tem todas as informações que eu vou, agora eu vou perseverar. Eu agora vou ter coragem. Eu agora vou ter sabedoria. Eu agora vou ter equilíbrio emocional. Porque diante do problema, querido, você precisa de ter equilíbrio emocional. Porque senão você põe tudo a perder. As informações vão vir, mas se você não tiver equilíbrio emocional para lidar com aquilo, tudo vai ser inútil. E depois você tem a direção de Deus, a sua direção. Nós vamos ver todas essas fases durante todos esses domingos que nós temos pela frente. Porém, querido, o início é informação, Alexandre. Você precisa de certa informação. Tanto é, querido, que nós precisamos de informação. O autor do livro, certo, de Samuel, que, se eu não me engano, o próprio Samuel, ele deu e ele descreveu o inimigo, certo? Nos mínimos detalhes. Por que ele escreve nos mínimos detalhes? Pode ir lá, ele vai chegar, você vai ver ele falando assim, ó, certo? Golias, que era de Gate, um guerreiro chamado de Gate, veio ao acampamento. Ele tinha 2,90 metros, mediu, para você saber que nós precisamos de informações certas, bem corretas, nos mínimos detalhes. Aí começa, ele tinha 2,90 metros de altura, ele tinha um capacete de bronze, ele vestia coraça nos seus pés. Você está vendo como que Davi, quando ele chegou diante daquele gigante, ele já sabia de tudo, nos mínimos detalhes. Diante do inimigo, você tem que saber quem ele é, da onde ele veio. Porque, ó, se você for lutar com o nordestino, geralmente o nordestino vai na foice, vai na faca, vai no machado, a gente luta lá desse jeito. Todo mundo está horrorizado porque uma pessoa do sul pegou um facão, foi lá e matou 2 professores e 3 alunos. Horrorizado por isso, porque, e eu escutei essa semana, porque geralmente são armas que o povo nordestino usa. Lá no Goiás você atira, parou no trás do carro, o carro está parado no stop, você dá o cara desce do carro e manda a bala em você. No Rio de Janeiro já é diferente. No Rio de Janeiro você está numa briga e ele fala, ei cara, que é isso? Vamos para o Maracanã assistir um futebol do Vasco do Flamengo. Você é um carioca, de boa. Então nós precisamos entender e ter todas as informações detalhadas, certo, para obter as nossas vitórias. Foi isso que aconteceu, certo, diante de Davi. Ele colheu as informações, certo, as mínimas informações, e aí foi muito mais fácil para ele chegar aonde ele chegou. Queridos, você sabe qual é a maior dificuldade na briga de um casal? Você sabe, quando eu estou aconselhando um casal, eu já vou preparado para saber, para dizer para os dois algumas coisas. Eu chego assim e falo assim, não, mas o fulano vai mudar. Aí a outra fala assim, não vai mudar porque ele é assim, ele é assado, ele é assim, ele é ali, ele fez isso e tal, desde não sei quantos anos, ele continua. A mulher conhece o cara. Principalmente a mulher conhece e não esquece. Você vai falar com o cara da mesma forma, não, pastor, o senhor não conhece, ela é filha de fulano de tal, ela é isso, aquela outra, ela é do Goiás, ela não sei da onde, aí você fala assim, meu Deus, eles já se conhecem, tem todas as informações, e aí, certo, o que fazer com essas informações negativas e positivas? Negativas,
Aí sabe o que eu falo? Assim, fale aí algo positivo de mim, da outra pessoa. Aí ela cala a boca. Aí ele cala a boca. Aí você fala assim, e eles não sabem nada de positivo e nem só de negativo. Eles sabem de negativo, mas na hora ali eles não falam nada de positivo. Mais na frente, depois da primeira, segunda, terceira sessão, eu pergunto, fale aí alguma coisa positiva do seu cônjuge. Ele é trabalhador, ele é um bom pai, ele paga as contas. Fala alguma coisa de positivo da sua esposa. Ela é uma mulher que me honra, eu pisei na bola, no caso, ela me honra, ela também trabalha, ela também ajuda a pagar as contas, é uma mulher de Deus, certo? Não pega no meu pé, me deixa fazer o que eu tenho que fazer. Depois de 3 sessões, a pessoa vai conseguir ver informação, querido, sendo ela negativa ou positiva, é a melhor coisa para você começar a desenrolar um nó. Você vai pegar um nó daquele que marinheiro dá. Você que não é marinheiro, o cara chega para você e fala assim, um dia chegou para mim, o marinheiro falou assim, pastor, está aqui, desculpa, o senhor pode desatar o nó? Eu falei, fácil, você quer rapidinho, mas depois, pastor, o senhor vai dar o nó para mim. Eu falei, não, você quer que eu desate? Eu desato. Para nó, eu não tenho essa informação. Então o que eu fiz? Eu fui tirando cada fio e tentando gravar aquilo, mas na hora eu não consegui, mesmo devagar, prestando atenção naquele nó de marinheiro, eu não consegui voltar de volta. Sabe por quê? Porque foram anos e anos de informação, de treinamento, para aquele marinheiro fazer o nó. Eu não podia desfazer o nó sem as informações e pegar as informações e treinar as informações. Então, querido, informação, certo? Ela evitará na sua vida conflito, derrota e contratempo e perda de tempo. Tem gente que, por não saber tudo que está envolvido dentro do problema, perde tempo. Está indo para um lado, na verdade, é para essa direção. Mas ele vai precisar, por quê? Porque vai no instinto, vai porque o outro falou que tem que vir desse jeito. A experiência do outro não serve para você resolver os seus problemas. Ah, mas ele está passando por um problema, certo, de relacionamento. Não serve, querido, porque quem está do outro lado é outra pessoa. Então você precisa entender isso. Informar nunca deixou de ser a melhor estratégia para termos êxito nas nossas batalhas. Vou falar aqui algumas coisas para vocês. Quando vocês tiverem planos para montar um negócio, primeiro busque informação. Passa a carro aqui, passa gente. Como é que você vai montar um restaurante se não passa carro e se não passa gente? Tem um empresário do Rio de Janeiro que veio para a igreja. Ele falou, pastor, estou montando um restaurante. Aí me levou lá no restaurante. Eu fui lá no restaurante. Aí uma rua muito complicada de se chegar. Aí dentro do shopping. E no shopping eu tinha que virar, não sei o que, ele estava lá no canto atrás de um tipo McDonald's. Aí nessa situação, você tem que agradar e falar genial, ótimo. Aí eu cheguei para ele e disse assim, olha, dentro do restaurante está maravilhoso, mas ele não tem visibilidade nenhuma. E outra, está de trás de uma rede dessa, que é uma potência. Não era um McDonald's, não sei se era Taco Bell, sei lá. E aí ele falou assim, olha, mas é aqui, pastor, vou montar meu negócio. Gente, não durou 6 meses, fechou. Quando ele falou que o contrato aqui é um contrato bom demais, pastor. A mulher está abrindo tudo, a mulher não está exigindo nada, a mulher só quer que eu pague aluguel e me dê uma entrada dividida. Eu falei, tem coisa aí. Você não se informou, filho? 6 meses depois conversou comigo, fui lá, e aí, vamos lá no restaurante? Não, fechei. Fechou por quê? Porque não passava gente, por causa do Taco Bell que estava na frente, por causa disso, por causa daquilo. 6 meses depois ele foi ter todas as informações do treino. Tarde demais. Você tem um negócio de cachorro. Você montou, você não pegou. Quantos cachorros tem na meia?
Quantos cachorros precisam disso? Quantos cachorros daquilo outro? Qual é a moda do momento? Adotar um cachorro está na onda. Covid-19, vai ter muito cachorro que vai ser adotado e precisa ser limpo. Você tem que, não tiver que fazer pesquisa? Então precisa fazer pesquisa para você vencer os seus problemas. Para restaurar o casamento, busque informações corretas. Para cursar e concluir uma faculdade, busque informações. Qual é a melhor faculdade para você? A melhor faculdade que tem aqui na minha área é Berkeley. Mas você vai para Berkeley e você não é feliz. Às vezes você vai para o college e começa a ganhar dinheiro. E às vezes você nem vai para o college. Tem uns meninos na igreja agora que nem para o college eles estão indo. Gostam de computação, estão fazendo um curso e estão ganhando muito mais. Eu trabalho há 22 anos na igreja, eles ganham muito mais do que o pastor. Aí um lá já comprou não sei o quê, o outro aí chegou para mim, juntamente com o outro, e falou assim: eu agora estou juntando o pastor para comprar a minha casa. Não é formado nem no college. Está se formando agora porque quer golgar. Ele deu um curso, ele e a menina deram um curso lá na igreja. E nós temos aqui uns 6 adolescentes que estão no mesmo caminho. Um menino que a mãe fala assim: não sei mais o que eu faço. Já está. Samuel está fazendo esse curso, não? Você fez? Está ali o Samuel. Aí você faz um curso, você até os 23 anos de idade, você já ainda ganha $120 mil por ano. Aí eu falei: eu posso fazer esse negócio? Ele falou: não, pastor, o senhor já tem 56. Você está entendendo? Encontrei na sexta-feira, no Safeway da perto de casa, que inaugurou, uma menina que faz, e ela está assim: eu não sei se eu faço isso, não sei se eu vou fazer aquele, certo? Eu falei: qual que paga mais? Ela falou assim: é esse que eu não estou trabalhando, que já recebeu uma proposta, são $12 mil a mais no ano. Que aumento bom, hein? $1.000 por mês? Eu falei: bobinha, vá para esse. Aí ela disse assim: não, mas eu estou colhendo informações. Porque depois você entra por causa do dinheiro, e aí você não é feliz, você não é realizado. Querido, a questão é ir se informar. Quer vitória espiritual? Vai procurar parar de ter essa vida de altos e baixos. Você precisa se informar. Wilton, as informações para você não ficar de alto e baixo, para o pastor para não ficar de altos e baixos, está aqui dentro. Leia, acabou César ou Caô. Você não vai mais ficar com a vida espiritual regular. Você vai ficar top de linha. Mas tem que catar, tem que pegar todas as informações desse livro. Amém, queridos? Esse livro, querido, é o livro mais lido no mundo. É o livro mais lido. É pouco entendido e pouco praticado, mas é o livro mais aberto até hoje. Quando não é manual como esse, é eletronicamente. Você quer ter uma vida espiritual melhor? Vá buscar informações de como Deus fez todas as coisas, como Jesus fez, como o Espírito Santo está fazendo. Para curar as enfermidades que a vida nos oferece, procure informação. Querido, sabe o que está acontecendo hoje em dia? A pessoa descobre assim: estou com um tumor em tal lugar. Qual é o primeiro passo que essa pessoa, quando ela recebe do médico o diagnóstico que ela está com um tumor? No seio, atrás do cérebro, na cabeça, em algum lugar. Ela vai para onde? Ela vai para o site mais pesquisado de informação, Google. Não é isso? Aí vai, como é que cura, como é que faz, o que eu tenho que tomar, se eu tenho que tomar chá, se eu não tenho que tomar. Você vai no Google, tem a cura da Covid lá para você. O Google oferece coisas para você, informações superficiais e profundas também. Então você só tem que tomar cuidado, e cautela. Mas muitas pessoas, elas se informam através do Google. Informação é tudo nesse mundo. No mundo empresarial, a propaganda é tudo. Dizia Roberto Marinho: se eu tivesse $1 no bolso, começando um business, eu ia fazer o marketing com $1. Não ia gastar em outra, não ia comprar câmera, não ia comprar nada. Eu ia gastar em marketing. No mundo que nós vivemos hoje, talvez ele poderia falar assim: não, eu ia, certo, buscar informações. E ele foi um profissional da informação. E chegou aonde chegou. Se está do jeito que está hoje, eu não sei.
mas sei que tem muito brasileiro que odeia, que não vê, que não quer mais ouvir, mas na época em que eu era adolescente e jovem, a Globo era algo que valia a pena, era noticiário de informação mesmo. Hoje é partidarismo político, virou isso. Então nós precisamos entender isso, certo? Nós precisamos fazer como Davi. Davi, para obter a sua vitória, ele pesquisou o inimigo, ele buscou informações sobre quem iria lutar e se deu bem. Informação te ajudará a vencer o seu inimigo. Se você não iniciar através da informação, o fracasso é inevitável. Está começando lá, gerenciando uma grande oficina aqui na minha área. Você tem que buscar informações dos mecânicos, o jeito que eles são. Você tem que buscar informações do seu patrão, do outro, como que eles agem, como que eles gostam das coisas. Você tem que buscar informação dos seus clientes. O desafio que você está tendo agora é um desafio muito sério, muito gigante. É um Golias na sua vida. Mas quer vencer? Começa a ter informações de tudo. Com elas, você vai agradar os seus patrões. Com elas, você vai agradar os seus servos. Com ela, você vai agradar a sua clientela. Amém? Vamos ficar de pé. Informação é tudo. A maior informação, querido, hoje disponível para você nessa manhã, chama-se Espírito Santo. Ele diz o seguinte: clama a mim, Ribamar. Clama a mim, Roberto. Clama a mim, Elete. E eu te responder. Eu te responderei. E anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Davi, para chegar onde ele chegou, ele iniciou: quem é aquele homem e o que eu vou receber se ganhá-lo? Cara inteligente, por isso virou rei. Você precisa usar, querido. No mundo corporativo existe o 82 e o W5. Se você não sabe o que é isso, pesquisa. Você precisa de informações. Pai, muito obrigado por esse momento em que nós estamos na tua presença. Que o Senhor abençoe as pessoas que vieram nessa casa nesse dia, e que a gente possa, nos outros encontros, nos munir de tudo que possa nos ajudar a vencer os desafetos, a vencer as pessoas que estão, Senhor, contra nós. Abençoe esse grupo que aqui está, em nome de Jesus. Amém e amém. Sentai-vos, querido. Eu pedi para você levantar, para você esticar um pouco a perna, porque eu sei que é difícil ficar sentado. Vamos às nossas programações. Oi pessoal, vamos aos nossos avisos. Primeiramente, feliz Dia das Mães a todas vocês. No último sábado em Alsobrante, as Soul Sisters tiveram um encontro encorajador, onde elas aprenderam a enfrentar os seus desafios com palavras de mulheres fortes e inspiradoras. E ainda temos mais programações ainda no mês de maio. E nesse sábado, dia 15, teremos os casados com filhos, que irão descobrir como planejar, arquitetar e construir os próximos anos de uma maneira saudável para um casamento abençoado. No dia 21, encontrão de jovens. E tudo isso no nosso espaço em Alsobrante. E queremos estar preparados quando você chegar. Então, para todos os cultos e eventos, você pode fazer o seu check-in pelo QR Code aqui ou atrás das cadeiras, e também pelo link. Aos domingos, nossos cultos presenciais pela manhã em Brisbane e em Alsobrante pela manhã e também à noite. E você também pode participar dos nossos cultos em inglês aos domingos às 9 da manhã em Alsobrante. E aproveite para convidar o seu amigo que fala inglês. O ar-condicionado em Alsobrante já foi comprado. E graças a Deus que nos deu essa oportunidade.
agora precisamos fazer a nossa parte. Ainda precisamos de você para participar e completar essa campanha. E você que já fez o seu compromisso, obrigado e que Deus possa te abençoar. Isso é tudo. Nos siga em nossas redes sociais, curta, compartilhe e comente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até mais. Está aí, queridos. Inclusive, os números ali estavam desfasados, né? Já chegamos quase a $10 mil, falta mais 10, mas mais compromisso, mais de 22. Só para você saber, nós já batemos a meta, mas precisamos que as pessoas façam o dever de casa. Tivemos no sábado retrasado os homens se encontrando, foi muito bom. Tivemos as mulheres, esse domingo eu dei um presente, né, Elisângela? Eu fui. Teve outro, quem foi que deu mais presente que daí? Chegou lá, eu falei o nome, falei o nome e a menina ganharam o presente. E esse próximo sábado, eu falei até para o André, eu falei, André, estão 3 sábados um atrás do outro que eu não posso nem andar de moto. Eu quero andar de moto. Mas, primeiro o dever de casa. Homens, mulheres, agora é família. Família. Então, casados que estão aqui, vocês estão casados. Nós temos uma programação de casados aí para vocês, olha. No dia 15, 9h30, com almoço e com café da manhã. Eu quero desafiar você. Nós vamos falar sobre assuntos maravilhosos. Os desafios dos casais depois da pandemia. Então, frequente. Esse é só para casar. Ontem foi para mulher. No outro sábado foi para homens. Então vamos lá, né, levar a mulher. Vai ser mesmo. Nós vamos ter renovação de votos. Então você vai, né, renovar os seus votos. Pastor, eu estou querendo largar essa mulher, esse homem. Não, não. É proibido. Você tem que continuar com isso aí. Com essa coisa linda do seu lado aí que você escolheu. Agora só porque vai ficando velho. Né? Pode não, você tem que ficar com ela. Então nós vamos renovar os votos de hoje. Renovar os votos lá, eu amo, continuarei amando, você, mesmo você, já está saindo essas coisas comigo. É desse jeito. A André acordou ontem comigo e ela foi logo, eu gosto de escutar a política logo cedo e o jornal, e aí ela veio, escutou um pouquinho, falei, bem, dá para desligar isso aí? Dá com aquela cara que você conhece. Dá para desligar. Aí eu falei, tá bom, vou desligar. Poxa, eu não posso nem escutar a polícia, você desceu mais cedo hoje. Não, desliga. Aí tá. Passou um pouquinho, nós estamos conversando de problemas de outros casais. Aí ela chega para mim, aí não, eu fui para ela e falo assim, André, mas graças a Deus eu te amo. Aí ela lembrou, ela falou, você me ama mesmo? Não, naquela hora, mas agora não. Então vamos consertar as coisas, tá bom, queridos? Tem visitante desse lado? Tem visitante aqui? Tem um visitante. Vai, pastor, posso ler? O Renato está aqui conosco. Renato é aquele da moto? Ô Renato, vamos sair de moto aí, rapaz. Vamos se enfrentar com a moto, comprou a moto, tá? Beleza? Cuida do Will, né? Então agora vamos sair, vamos acabar esse problema aí e sai. Isso, é um prazer estar aqui com você. Uma salva de palmas, Renato. Renato, o pastor falou muito bem de você, o pastor Valciledes, que encontrou com você essa semana. Isso, manda ele levar nos restaurantes bons aí, conhece, não? É só encontrar e falar, né? Tá bom? A Raina está grávida, né? Veio aqui, parabéns, tudo agora de público para você, para o Lohan. E ontem fui sorteado algumas bijuterias. Muito obrigado por você investir nas mulheres da nossa igreja. Ali tem uma joia, é Cícera? Sim. Sim, foi agora que eu te conhecendo. Você está vindo aqui com o seu esposo, Luiz. Que bênção. Está gostando? Uma salva de palmas para o casal também que está vindo aqui. E se estiver no nosso. Vocês estão vindo aqui na igreja já? Né? Amanhã, porque está de máscara, está difícil de identificar todo mundo. Mas aqui nós temos alguém, perto da flor, tem alguém que está conosco? Não? Tudo certo? Aqui. Todo mundo já daqui da igreja? Todos? Ali, do lado de lá, tem alguém? Não, todos são da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Chama o pastor Valciledes para que agora eu quero pegar a bênção. Você lembra? Eu acho muito importante a bênção que o pastor dá para a gente. Eu quero sair daqui abençoado por Deus através da instrumentalidade do pastor. Veio de rosa, homenagem às mulheres, né? Acaba para vestir rosa, tem que ser macho, cara. Eu tenho lá, eu já não vou vestir rosa. Amém por isso. Vamos ficar de pé. Vou mostrar a você.
vocês, esse Dia das Mães. Que Deus possa estar abençoando vocês, corajosas. E a primeira mãe nossa foi Eva. E ela, ontem eu coloquei um versículo no nosso grupo, que Eva não tinha mãe para ensinar ela a ser mãe, mas ela é a mãe de todos os seres humanos, todos os seres vivos. E que você tenha esse compromisso de ser mãe e que Deus te abençoe. Amém? Vamos adorar o Senhor na nossa bênção apostólica, que você não possa ter o rosto. Que o amor de Deus, nosso Pai, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja que está nos assistindo agora, com os nossos missionários e com a nossa igreja aqui em Brisbane. E que Deus abençoe a todos. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe, uma boa semana. Nos vemos na quarta-feira ou hoje à noite em Alsobrante.
novamente a todos os mais